Olá, eu sou o Zaratud e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. Esse é o Analisando a Obra, um vídeo onde dou minhas opiniões sobre algum anime. Lembrando que eu já fiz 2 vídeos sobre Tokyo Ghoul no canal. No primeiro eu analisei a obra e expliquei tudo do universo, então obviamente eu não vou repetir tudo aqui. No segundo vídeo eu contei exatamente quais foram os acontecimentos canônicos do mangá, já que a segunda temporada do anime mudou a história e cagou tudo, deixando quem só viu o anime com muitas dúvidas. Hoje eu trago o terceiro vídeo de Tokyo Ghoul, e nesse aqui em específico eu irei falar do mangá RE e das 2 temporadas que ele teve. Eu vou deixar para mostrar a foto de quase todo mundo que pediu no próximo vídeo, onde irei dar minhas considerações finais. Provavelmente esse vídeo vai ser curto e eu vou falar pouca coisa, até porque eu não vou dar spoiler e o RE é continuação direta da obra anterior, então eu fico bem limitado sobre o que eu posso falar. Por ser uma continuação direta, ele tem o mesmo autor, clima, enfim, nada sobre isso mudou. O enredo inicia dizendo que 2 anos se passaram desde o final de Tokyo Ghoul. Nesse tempo, a CCG conseguiu aumentar a sua dominância e estava tendo vantagem na luta contra os ghouls. Inicialmente, para conseguir lutar de igual para igual com os ghouls, a CCG criou as Quink, e dessa forma conseguiam manejar Kagunés. A grande novidade que a obra trouxe nesse momento foi a criação dos Quinks. Os Quinks são humanos que tiveram uma Kakuhou atenuada instalada em seus corpos, e graças a isso, eles praticamente adquiriram as mesmas habilidades de um ghoul. Suas habilidades físicas foram melhoradas e são até mesmo capazes de usar naturalmente uma Kaguné. Mas que fique bem claro, apesar disso, eles não são um ghoul, e também não são híbridos, tanto que eles podem se alimentar normalmente. Essa é a principal vantagem deles, eles conseguem ser praticamente humanos normais, mas que possuem poderes dos ghouls. A CCG formou um esquadrão só de Quinks, e eles são os que mais vão receber destaque na obra, ao menos no início. O protagonista é o Heice Sasaki, um investigador e mentor do esquadrão Quinks. Ele é bem calmo e uma boa pessoa, sempre se dedicou ao trabalho e é visto como alguém confiável. Se você comparar com os outros investigadores que a obra teve, você vai ver que ele é bem mais flexível e compreensível que praticamente todo mundo. De maneira geral, ele é bem visto dentro do grupo que cuida. Ele se preocupa com todo mundo e respeita cada um dos membros, mesmo que alguns sejam difíceis de lidar. O grupo cuidado por ele possui 4 membros. Kuki Urie é o líder do esquadrão, e o que possui a personalidade mais difícil. Kuki é alguém bem inexpressivo, ele passa a sensação de estar entediado ou mal-humorado constantemente. Como um investigador, ele realmente faz um excelente trabalho, mas tem um péssimo comportamento. Ele é um tanto obsessivo com o trabalho, o que não seria algo ruim se ele fizesse isso num nível saudável, algo que definitivamente não é o caso. Kuki quer muitas das vezes mostrar serviço, trabalhar demais, ser individualista, ser reconhecido. Obviamente que eu nem preciso dizer que essas características entram em conflito com a convivência de um grupo. Se você tem aliados ao seu lado, mas praticamente ignora a existência deles, certamente vai ser criado um atrito e falta de confiança entre os membros, fora que destrói totalmente o clima quando estão juntos. E seu caráter não ajuda muito. Ele quer alcançar seus objetivos e não importa os meios necessários. Ele ficou dessa forma devido a um trauma envolvendo sua família, e isso vai se desenvolver ao longo da história. Ginshi Shirazu é provavelmente o que chega mais perto de ser quase um membro ideal. Ele respeita o Heice. Provavelmente é o que tem o melhor bom senso do grupo, tem um bom desempenho e comportamento nas missões. Enfim, ele é o membro mais próximo do Kuki e também o que mais interage com ele. O que não é bom. Andar com mais influências normalmente acarretam em você tomando decisões ruins em conjunto. Mas ainda assim, ele é uma boa pessoa. E tudo que faz é pensando na saúde de sua irmã, que está hospitalizada. De todos, acho que ele é o que mais se preocupa com o bem-estar do grupo. Toru Mutsuki é alguém mais reservado e quieto se comparar com o resto do grupo. Também apresenta muitas características de timidez e falta de confiança, algo que transparece muito e certamente abala a relação do grupo. Mas ainda assim demonstra se preocupar com seus companheiros e é alguém que pode se contar quando precisar. Provavelmente ele é o que tem um background mais pesado e obscuro, e ao longo da história nós vamos entender quais foram os acontecimentos que o deixaram assim. E para finalizar,
Saiko Yonebayashi. Pra mim, ela é disparada e com muita folga a melhor personagem dentre esses novos apresentados. Já começando pela sua introdução, que eu acho que é a única personagem da obra inteira que quebra a quarta parede. Porque a Saiko é gordinha, e quando vai ser apresentada, ela tapa um número com um dedo, não deixando a gente saber quanto ela pesa, sendo que ela é muito baixa e claramente está com sobrepeso. Esse tipo de coisa acaba dando muita personalidade à personagem. Saiko é praticamente uma hikikomori. Eu acho que Niche não se encaixa porque teoricamente ela tem um emprego e está fazendo algo produtivo. Isso teoricamente. Lembrando que os termos hikikomori e niche eu já abordei no meu vídeo de Betum. Eu não tive a intenção de explicar detalhadamente, mas eu citei para todos ao menos terem noção do que é. Saiko é extremamente preguiçosa, e se deixar, ela vai ficar trancada no quarto o dia inteiro jogando videogame, comendo besteira, dormindo. A Saiko não gosta de trabalhar, ela só quer procrastinar o dia inteiro e fugir das suas responsabilidades. E é justamente por isso que o resto do grupo precisa fazer muito esforço para tirar ela do quarto ou até mesmo se comunicar com ela. Apesar do seu comportamento, ela é sem dúvidas uma das mais fortes do grupo, além de calorosa com todos e bem sentimental. E basicamente esse é o novo grupo que ganhará destaque na história. Mais um, como se não bastasse todos os outros que já tinham no mangá anterior. E agora basicamente é isso. A história já se inicia com um grupo indo numa missão de eliminar um ghoul e é a partir daí que a história vai se desdobrando. É claro que o Heiss é um personagem extremamente suspeito, principalmente para quem leu o mangá anterior até o final. Ele vai passar cada vez mais a questionar suas memórias e tentar entender o que está acontecendo. E Tokyo Ghoul RE começa assim mesmo, bagunçado. Como falei, eu não vou dar spoiler, mas nem preciso, porque a história já foi montada para somente lá na frente ela te explicar o que está acontecendo. Assim como falei, não seria algo longo, já que tudo que tinha que falar eu já disse no primeiro vídeo. As únicas coisas que falarei aqui são coisas pertinentes somente ao RE. O foco da história continua o mesmo, a briga entre a CCG e os Ghouls. O clima da obra também se manteve, mas você percebe que ao menos nesse ele aparenta estar tentando deixar as coisas mais leves. Isso se comparado ao mangá anterior, mas ainda assim está dentro dos padrões. Aquilo que foi usado como novidade é sem dúvidas o Esquadrão Quinx. Você percebe que eles claramente foram criados só para fazer o elo entre o primeiro e segundo mangá. Só tem um problema, esses novos personagens deixam muito a desejar, pelo menos na minha opinião. Já começando pelo Cookie, ele é a figura perfeita do tipo de personagem que detesto. Eu entendo a ideia e construção por trás do personagem que no fundo é alguém bom, mas não admite e nem deixa transparecer. É literalmente aquela pessoa que você vê como fria, se importa somente consigo mesmo, mas com o passar do tempo vai amolecendo e se mostra bem mais receptivo. O problema é justamente essa transição, entre a pessoa fria e a pessoa mais receptiva. Acontece que eu simplesmente detesto personagens que agem dessa forma. É um babaca com todo mundo, só fala babaquice, e o Cookie é esse tipo de cara. Eu acho ele insuportável, eu realmente não tenho paciência. Se o personagem quer ficar quieto no canto dele, ou se expressar pouco, tudo bem. Agora o personagem que é simplesmente um babaca eu acho irritante. É claro que ele vai melhorar ao longo da história, mas ainda assim não gostei dele. O Ginshi é o famoso mediano. Eu não gosto dele, mas pelo menos ele não me irrita, então meio que não tenho nada contra esse personagem. O Touro é um personagem interessante, não no início e sim no final. Realmente é uma transformação muito doida e pesada quando você entende tudo o que acontece. Pra mim também é um personagem indiferente, mas esse pelo menos teve um desenvolvimento bem mais interessante que os outros. Já Yonebayashi, ela é basicamente a salvação. Além dela ser uma personagem que acaba dando um ar cômico nas cenas, pra mim ela é a personagem do grupo com a personalidade mais sólida e forte. Acontece que eu já havia dito nos meus vídeos anteriores que a sociedade de Tokyo Ghoul é bastante rígida e hierárquica. Ela está tão engessada que não permite que ocorra alguma mudança. Com exceção da Saiko, todo mundo do grupo é bem disciplinado, obedece ordens praticamente sem questionar. Com a Saiko, as coisas não são assim. Ela é obrigada a obedecer ordens? Sim, mas ela deixa muito evidente o quanto está descontente com alguma ordem. Ela questiona, reclama,
bate de frente, e isso é totalmente diferente dos companheiros dela, que basicamente aceita tudo numa passividade impressionante. Então, além dela agir do jeito que quer ao ficar isolada no quarto, ela ainda não consegue ser facilmente controlada nas missões, e por isso considero ela como uma personalidade bem mais forte que os demais. Yonebayashi realmente destoa muito, é a única personagem nova que considero boa. As características do mangá não se diferenciam muito do anterior. Os textos em cada página continuam enormes. Tokyo Ghoul RE é tão denso quanto seu antecessor, acho que até maior. Se você pretende ler o mangá, você vai ler muito. Eu já havia dito, eu não gosto disso, acho que fica extremamente cansativo e você avança na história muito devagar. Mas isso é opinião pessoal. O traço já começa numa qualidade mais elevada. Isso é uma vantagem. Como ele passou vários anos desenhando o anterior, obviamente ele chega para desenhar esse com muito mais bagagem e experiência, então certamente o traço está mais agradável aos meus olhos. Os quadros possuem melhores contrastes e são mais fáceis de ler, só que ainda assim continua sendo um mangá bem escuro. Agora é hora de tocar no calcanhar de Aquiles de Tokyo Ghoul, a fidelidade perante o mangá. É nessas horas que tudo vai pro espaço. É até difícil mensurar o quanto os caras conseguiram cagar essa obra. O anime de Tokyo Ghoul RE é o famoso funcional. Não se destaca em absolutamente nada, só serve para saber a história mesmo e ainda assim eles erram. Quanto à primeira temporada, por incrível que pareça, no quesito fidelidade ao mangá, repetindo mais uma vez apenas fidelidade ao mangá, eu acho que essa foi a melhor temporada de todas, e olha que ela não é boa. Apesar da primeira temporada de Tokyo Ghoul pra mim ser disparada a melhor, ela ainda assim corta algumas coisas, pula outras, muda a ordem dos acontecimentos. A primeira do RE pelo menos não faz tudo isso tão agressivamente. Ela sofre dos mesmos problemas, mas o conteúdo final sai menos prejudicado. Já a segunda é um desastre completo. Eles juntaram tudo que há de ruim em uma adaptação. Correr para terminar a história, mudar acontecimentos, cortar cenas, pular outras. É simplesmente inacreditável o que esses caras fizeram. Mas convenhamos, acho que após aquela segunda temporada tenebrosa, todo mundo já imaginava que nenhuma outra adaptação de Tokyo Ghoul prestaria. Mas não é só no anime que há problemas, também há coisas no mangá que me incomodaram, e eu vou detalhar mais no último vídeo de Tokyo Ghoul. Obviamente, o público-alvo desse mangá são pessoas que estão interessadas em histórias mais sérias e com um pouco de terror. É uma leitura obrigatória para quem já leu o primeiro mangá, mas eu particularmente considero ele inferior, e no próximo vídeo eu falarei mais sobre isso. Aqui no Brasil, a obra foi publicada pela Panini, então caso tenha interesse, basta procurar e comprar. Se gostou desse vídeo, não perca o próximo, onde eu darei as minhas considerações finais da obra, pois os vídeos irão se complementar. Então, caso você tenha interesse, se inscreva no canal para não perder. Agradeço a todos que assistiram até aqui.